já falei aí, né, que o Corinthians não está em uma situação financeira, né, a única possibilidade do goleiro Tadeu sair do Goiás seria por uma compensação financeira, de fato muito vantajosa. Não é aquele Corinthians endinheirado de 2005, de 2010, 2011, mas existem alguns jogadores do Timão que agradam o Goiás, tá? Então, nesse sentido, eu acho que o Corinthians vai oferecer, tá? Não é uma informação nem nada nesse sentido, é uma impressão de mercado. Assim como o Santos fez, o Corinthians também deve propor, tá, uma troca de jogador e provavelmente no sentido de empréstimo. Por que eu digo isso? Em relação, por exemplo, ao Pedro Raul. Como o salário dele é de 700 mil reais lá no Corinthians, se a gente pegar em termos de valores, o Pedro Raul foi comprado aí por 25 milhões de reais. 25 milhões pelo Tadeu seria uma oferta justa, tá? Na minha interpretação. Só que o Goiás não tem condições de pagar 700 mil reais livre para um único jogador. Então, provavelmente o Corinthians vai pensar na possibilidade de emprestar alguns jogadores, pagando o seu salário 100%, enfim, e aí ficaria mais leve, vamos dizer assim, para uma realidade de jogadores caros como o Pedro Raul, tá? A princípio, tá, o Pedro Raul deve sim deixar o Corinthians, 17 jogos nesse ano, com 3 gols marcados, né? Não vem tendo grandes chances com o técnico Antônio Oliveira. Além do Pedro Raul, outro jogador que interessa ao Goiás do Corinthians é o zagueiro Caetano. Esta informação confirmada pelo Moché Goiás, tá? Então o Caetano e o Pedro Raul interessam ao Goiás. O Pedro Raul não há a sondagem, nada nesse sentido. Até o Lucas Andriano comentou, né, em entrevista à Rádio Band News, que o jogador não é descartado, mas falou que é um jogador valorizado, caro, enfim, que tem este carinho, né, este reconhecimento aqui no Goiás, mas não é um nome em pauta neste exato momento. Tá? Obviamente o Goiás está antenado a todas estas situações. Outro jogador do Corinthians que foi procurado também neste ano foi o Raul Gustavo, mas ele deve fechar com um clube mexicano, e o Matheus Bidu, também lateral esquerdo do Corinthians. Outras possibilidades, tá, para o elenco do Goiás, mas como eu falei, né, o Corinthians ele não tem essa condição financeira de apresentar uma proposta muito vantajosa para o Goiás, e também convenhamos, não compensa para o Goiás, vamos dizer assim, vamos falar aqui num cenário que seria possível para o Goiás não pagando esses jogadores, né? Vamos colocar um empréstimo, por exemplo, do Pedro Raul até o final do ano que vem, do Matheus Bidu e do Caetano, pelo goleiro Tadeu, sabe, não faz sentido, tá? Não faz sentido quando você olha apenas por empréstimos, né? Porque aí o cara fica, vamos colocar aqui, até o final do ano que vem, e aí depois sai, né, volta pro Corinthians de graça, então não faz sentido, tá? Essa possibilidade também de troca, a não ser, né, vamos colocar nessa situação hipotética também de um Pedro Raul, aceitando uma redução salarial. O Corinthians também tem o Pedro Henrique, né, ponta esquerda, não foi procurado pelo Goiás, nesse momento está na mira do Vitória, aquele ex-internacional, futebol francês, suíço, é outro jogador que também me agrada, tá? Mas não para fazer troca pelo Tadeu, tá? De forma alguma, acho que é um jogador importante, tem que continuar no Goiás, e da mesma forma que é importante o Goiás contratar nessa próxima janela, é muito importante também manter, né, os seus principais atletas. Pode deixar a sua opinião. Daqui a uns dias provavelmente a gente vai ver uma notícia relacionada a isso, a possibilidade de troca de jogadores, mas o Goiás não vai aceitar algo por uma merreca. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e o link da Pix Brasil no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!